sistemas de açude com leiração por sistema de, se o local, depende do local, né? Se tiver sistema de vento, a gente vai ter as torres, né, que vai fazer o vento e vai ligar o aerador para funcionar ali para os peixes. A gente vai ter sistema ali de criação de suínos, criação de aves, né? Só não vai existir bovino. Então a carne bovina ela vai ter que vir de fora. Por quê? Por que a gente não vai implantar carne bovina? Porque isso vai necessitar de muito espaço e é provado cientificamente que a carne bovina ela está causando muito danos ao meio ambiente. Então, as pastagens, isso tudo, as pessoas têm desmatado muito para a criação de carne bovina. Então, a gente vai chegar até um ponto que não ter mais o uso de carne bovina nesse nosso sistema. Então as pessoas vão ter uma educação alimentar, mas vão ter um alimento de qualidade. Porque hoje, se a pessoa fala em não consumir carne bovina, as pessoas pensam, poxa, mas, né? Porque nós somos viciados na carne. Eu sou viciado num churrasco, numa carninha, né? Entendeu? Mas só que quando tu tiver uma alimentação de qualidade, tu vai começar a nem querer tanto a carne bovina. Entendesse? Então a pessoa, mas só que isso não vai ser regra. Não, vocês vão ser obrigados a não comer carne. Não, quem quiser comer, que coma. Mas só que não vai ser servido no restaurante comunitário. No restaurante comunitário ele não vai ser servido carne bovina. Então isso são um dos pontos aí que a gente até brigou. Tinha uma pessoa aí que ela era vegana, que estava no nosso grupo. E não, nada disso. Não vai ser imposto nada. Só que a carne bovina vai ser uma das regras aí que a gente não vai ter criação, né, de gado. Fala, Luiz. Não, eu até tinha desligado ali que o Bruce estava entrando ali. Então, esse projeto aí, para as pessoas que estão chegando agora, ele é algo aí que a gente está 2 anos. A gente está... Então, o vegano intransigente em questão, mencionado aí pelo Paulo do canal Entenda Isso, sou eu, tá? Eu fiz parte desse grupo aí, né, no início aí, e a razão eu vou aproveitar as palavras do próprio Paulo, porque inconscientemente ele... Para aqueles que realmente têm alguma compreensão sistêmica das coisas, o Paulo já expôs aí o motivo da minha saída, né? E, enfim, mas eu vou fazer apenas um esclarecimento rápido aí, né? O Paulo, ele, justamente com a falta de percepção sistêmica da realidade por parte dessas pessoas é com que inviabilizou a minha associação com elas em qualquer projeto, em qualquer coisa que possa ser implementada. E essa falta de percepção sistêmica, como eu já disse, o próprio Paulo demonstra ela, né? O próprio Paulo já colocou nas próprias palavras dele a sua ignorância com relação à escala das coisas, né? Primeiro, ele mesmo, eu não vou inventar nada aqui, eu vou usar as palavras do próprio Paulo. Ele mesmo admite o vício da carne, né? Ele mesmo admite que ele próprio é um viciado da carne, na carne, viciado em churrasco. Ou seja, vocês vejam que o motivo do meu afastamento, da minha saída, do meu desligamento do grupo, não foi a minha intransigência, mas a intransigência por parte deles, né, a mudarem seus condicionamentos culturais impostos por essa sociedade em que a gente vive, certo? Então, eles nem fazem ideia do que significa intransigência, né? Como eu disse, a percepção sistêmica da realidade por parte dessas pessoas é muito limitada, né? Porque quem é o intransigente? É aquele que propõe algo novo ou aquele que se recusa a deixar o velho? Basta esse pequeno exercício para você entender aonde está de fato a intransigência, certo?
Mas, vamos lá, outra coisa, vocês vejam como ele não tem noção de escalabilidade das coisas, né? E de como ele é completamente ignorante em física, em matemática e sociologia e psique humana e todas essas coisas, né? Porque, como ele próprio disse, a carne é um vício, não é uma necessidade fisiológica, biológica da espécie humana, tá? Nenhum ser humano precisa de qualquer derivado animal para viver e prosperar e manter seu estado de saúde, tá? Há milhões de veganos pelo mundo vivendo bem, obrigado, e evidência mais do que incontestável de que não há nenhuma necessidade de qualquer derivado animal, certo? Mas notem que ele disse assim que a carne bovina será excluída, né? Então essa regra, como ele próprio diz, está imposta ao grupo. Dentro do sistema que eles propõem não será produzida a carne bovina, mas serão produzidos outros tipos de carne. E a primeira coisa, vocês vejam como a ingenuidade, a ignorância e a má vontade das pessoas é uma coisa complicada, né? Porque vão entrar pessoas que vão querer produzir carne bovina, né? Mas ele não está dizendo que não se pode impor nada às pessoas? Qual a justificativa que ele vai querer usar para impedir que as pessoas adotem um sistema de produção de carne bovina lá? Se pode produzir outros tipos, por que não pode produzir o boi? Certo? O apelo à questão de que o boi é extremamente prejudicial ao meio ambiente, isso não se sustenta, tá? Porque a intransigência das pessoas, e aí que não era eu intransigente, tá? Em questão, como vocês podem ver, a intransigência das pessoas ela se sobrepõe a qualquer argumento racional, né? O argumento de que algo é insustentável ambientalmente, ecologicamente prejudicial, ele é um argumento racional, um argumento lógico, um argumento matemático, certo? E para as pessoas, para o viciado, como o próprio Paulo disse, mais uma vez citando, são palavras dele mesmo, ele admite isso, né? Para o viciado não existe argumento racional, não existe argumento lógico, não. O viciado é viciado e pronto, certo? Então, como você vai discutir isso, sabe? Olha, o próprio... É só você prestar atenção. Se você tem um mínimo de compreensão sistêmica das coisas, é só você prestar atenção na dissonância cognitiva que esse pessoal aí sofre, você vai ver que eles estão completamente perdidos e o que eles propõem não tem a menor viabilidade de ser colocado em prática a longo prazo, certo? Num curtíssimo prazo isso aí já vai dar bagunça, já vai virar conflitos incontornáveis, certo? Agora vamos dar uma rápida analisada aqui nessa questão do boi em relação aos outros derivados animais de outras fontes, certo? Então você exclui a carne bovina, você tira a carne bovina da equação, mas permite todo outro tipo de carne para viciados em carne, mais uma vez, segundo as próprias palavras do Paulo, né? Segundo o que ele próprio admite. Então você imagine a questão do pasto e destruição da Amazônia, por exemplo, para a produção bovina, ela não está diretamente correlacionada com a produção bovina, mas sim com a produção de insumos para a manutenção desses bovinos, certo? De pasto, de soja, enfim, você precisa de insumos para produzir animais em larga escala, certo? Quando você tira os bovinos da equação, o bovino ele rende em média aí pelo que se pode pesquisar na própria Embrapa e tal, no site da Embrapa e sites oficiais aí, né? Um bovino rende em média aí em torno de 250 a 300 quilos de carne, na melhor das hipóteses, certo? Um porco, na melhor das hipóteses aí, vai render
em torno de, olha, vamos ser generoso aqui, vai render em torno de 100 quilos. O frango rende em torno de 1,5 kg, certo? Então, apenas em termos de suinocultura, você precisa da manutenção permanente de 3 suínos, né, para substituir um boi, certo? Agora, qual é a redução de insumos que isso implica? Nenhuma. Pelo contrário, isso implica numa produção maior de insumos para manutenção de animais de menor escala de rendimento, certo? E, enfim, você já entendeu o que eu estou falando aqui. Você vai ter que produzir muito mais animais e ocupar muito mais espaços para a produção desses animais quando você tira os bovinos da equação, né? Até porque bovino gera laticínios, gera outras coisas, enfim. Então, você veja bem que não tem absolutamente nenhuma lógica no sistema de pensamento desse pessoal. É uma dissonância cognitiva total, como eu já disse, certo? Mas, agora, outra coisa é a questão das crenças, né? Como a minha menção, a minha pessoa, foi a questão do veganismo. Mas, além do veganismo, nós também discutimos a questão de crenças, nós discutimos a própria questão financeira, de financiamento desse projeto, enfim, nós nunca concordamos em nada, certo? E eu tive que sair disso porque, como eu estou dizendo aqui para vocês, isso aí é loucura total. Não há nenhuma coerência no sistema de pensamentos, não há nenhuma lógica que se sustente nesse sistema de pensamentos desse pessoal, certo? Eles não se pautam por uma referência científica objetiva. Eles insistem na individualidade e na subjetividade de cada pessoa, o que no mundo real não existe, certo? Como ele mesmo disse, ele é um viciado em carne. Por que ele é viciado em carne? Porque ele nasceu numa cultura orientada ao consumo de carne, certo? Então, isso que fez dele, sabe? Então, essas pessoas, elas estão completamente presas e condicionadas pelo sistema vigente, que, em última instância, sustenta o próprio capitalismo, tá? Porque o que derrubaria o capitalismo não seria fundação de comunidades e cidades isoladas, como esse pessoal entende, porque nunca foi essa a proposta original do projeto no início, tá? O projeto no início era um projeto de transformação cultural e de educação antissistêmica, sabe? Mas eles viajaram nessa vibe aí de construir uma cidade sustentável, como eles dizem, e dentro de parâmetros que são, como eu já disse aqui, insustentáveis. Para qualquer pessoa que sabe somar 1 mais 1, qualquer coisa do que eles estão propondo aí é completamente insustentável, inviável e impraticável a médio e longo prazo, certo? E não resulta em transformação social, em mudança nenhuma de pensamento e de cultura. O projeto do Jacques Fresco, a economia baseada em recursos, foi sempre um projeto de transição cultural. As cidades que o Fresco apresenta, como ele sempre fazia questão de enfatizar, era apenas o que era tecnologicamente possível de ser feito hoje, mas ele sempre fez questão de frisar que, conforme a tecnologia evolui, o que hoje é o máximo que se pode fazer, amanhã seria o mínimo do mínimo. Então, pela tecnologia não há restrições. A grande questão foi sempre a mudança cultural. E essa mudança cultural inclui tudo, inclui crenças, inclui hábitos alimentares, sistemas alimentares, inclui sistemas de medicina, tudo, absolutamente tudo tem que ser modificado, certo? Mas essas pessoas não querem trabalhar isso. Essas pessoas aí, sabe, você vê, é um reducionismo e uma simplicidade assustadora que essas pessoas têm. Elas têm uma grande limitação de compreensão sistêmica das coisas. Então não pude mais permanecer no grupo por causa disso, certo? Nada contra essas pessoas, não tenho nada contra nenhum deles, nada contra a pessoa de nenhum deles. Mas em termos de serem agentes
de transformação social, eles realmente não são. Ok? Não são, porque apesar de qualquer boa intenção que eles tenham, eu acredito que eles têm a melhor das intenções, mas, como já diz o ditado, a estrada para o inferno é pavimentada das melhores intenções. Não adianta você ter as melhores intenções se você não tem o método, as perspectivas e, enfim, os direcionamentos adequados para se fazer, e não sabe nem quais são as mudanças adequadas e necessárias a serem feitas. Certo? Então, por exemplo, a questão das crenças, eles acreditam que podem colocar evangélicos, umbandistas, ateus, espíritas, reunir todas essas pessoas no mesmo espaço, no mesmo local, compartilhando uma mesma vida e viver sem nenhum conflito. Olha só a ingenuidade e a inocência dessas pessoas. Sabe, é absurdo. A nossa sociedade é assim, e é por isso que ela é uma merda, porque tem 1001 estruturas completamente inúteis, 1001 crenças completamente infundadas, sem nenhum respaldo, sem nenhuma evidência material, né? E que geram antagonismos e conflitos e antagonismo de grupo, certo? Então, essas pessoas realmente estão muito perdidas, tá? Por melhor que seja a intenção delas, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. A realidade é simples assim, tá? E ainda na questão da libertação animal, eu não gosto do rótulo veganismo porque justamente causa essa dissonância, essa idiosincrasia, que veganismo se limita a sistemas alimentares. Não, veganismo não é isso, tá? É o movimento pela libertação animal. E sem a libertação animal, não há libertação humana, porque está tudo interconectado. Então, a humanidade que persiste em explorar outros seres, certo? Outros animais de outra espécie, permanecerá sempre sendo a humanidade que explora os da sua própria espécie. Porque a mentalidade de exploração está incutida nesse sistema de pensamento. Certo? Esse sistema de pensamento é o sistema de pensamento que legitima a dominância daquele que está em condição de dominar. O ser humano está em condição de dominar os outros animais e ele se vale disso para abusar de todas as formas dos outros animais. Certo? Na natureza, por mais que existam predadores e coisas, mas nenhum animal produz outros animais para si. Ele precisa caçar, né? E isso coloca numa situação muitas vezes de igual para igual com a presa, porque a presa pode fugir e ele pode continuar com fome. Ele pode se acidentar perseguindo a presa, enfim. Há uma série de situações aí, é realmente um jogo bruto pela sobrevivência. Mas uma espécie que chega ao ponto de reproduzir e produzir em larga escala outros seres, para simplesmente transformar esses outros seres em objetos, em recursos para si. Isso é uma aberração e uma monstruosidade sem precedentes. E você não pode transformar um monstro num ser civilizado sem fazer com que ele deixe a monstruosidade que ele pratica. Certo? E mais uma vez a questão do vício, né? É engraçado, né? Porque quando o Paulo propõe tirar apenas os derivados bovinos da equação e manter todo o resto, é a mesma coisa, vou fazer uma analogia aqui. Imagine que você tem uma família inteira de bêbados, certo? E você fala assim, bom, essas pessoas estão bebendo porque há bebidas de todos os tipos dentro dessa casa, né? E entre elas a aguardente, vamos dizer, a cachaça. Então, qual que é a solução para essa família? Na visão dessas pessoas aqui é assim, vamos construir uma nova casa e botar todo tipo de bebida lá, menos a aguardente. Então, vamos evitar essas pessoas, se elas quiserem beber aguardente, vão ter que providenciar de fora, porque aqui dentro da casa não vai ter aguardente, mas vai ter todos os outros tipos de bebida.
o que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar bebendo a mesma quantia que bebem de outras bebidas, certo? E qual é a mudança real que houve nisso? Nenhuma, zero, certo? Isso é uma loucura, é uma hipnose, sabe? É ridículo, é infantil. Esse sistema de pensamento dessas pessoas aqui é um sistema infantil. E elas são assim porque a gente vive numa sociedade infantilizada, numa sociedade infantil, que é justamente uma sociedade que vive em torno da preservação de seus vícios. Mais uma vez, usando as próprias palavras do Paulo. Então não há como mudar a sociedade sem primeiro erradicar os vícios dessa sociedade, tá? Então, é por isso que eu me separei desse grupo aqui. Eu ainda sou inscrito nos canais deles, às vezes eu vejo alguma coisa ou outra e acabei vendo esse vídeo aí, essa parte do vídeo, e achei que era pertinente comentar aqui, né? Apenas para que você veja quem é realmente o intransigente da história, tá? Então, é apenas isso que eu queria comentar, não vou me estender mais. Então, um abraço, até a próxima, tchau.